menino descobre acidentalmente que é um rank SS ao se matricular na escola de dragões. Essa é a história de um garoto comum de 18 anos que mora com sua mãe adotiva. A vida do cara parece meio merda, já que a sua mãe adotiva trata ele como um inferior dentro de casa e os irmãos do cara também costumam fazer isso. O protagonista dessa história é fascinado em um jogo, mas por algum motivo uma garota amassou ele em um X1 e ainda conseguiu jogar na cara dele tudo o que ele pretendia fazer. A garota que o venceu no X1 se chama Nunu, chinesa, e ela estava colhendo as informações pessoais dele de dentro de um carro. Enquanto espionava a vida do garoto, a ruiva descobre que o sonho dele é vigiar a barraquinha de um tio que ele conversava. Antes de voltar para o seu prédio, ele vai até a portaria e recebe uma carta da faculdade que ele tentou passar. Ao abri-la, ele vê que falhou em ser admitido pela faculdade, mas ao assinar o que o porteiro pediu e abrir outro pacote, ele se depara com um celular e um aviso de que um professor dessa faculdade deseja que ele faça uma entrevista. Na entrevista, ele se anima, mas após ser perguntado se ele acredita em aliens ou em superpoderes, o garoto acaba desistindo da faculdade. Pensou que não ia conseguir, né? Após ele desistir, o professor que tinha interesse nele aparece. Chegou tarde demais. Daí, para transformar o protagonista em um dos seus alunos especiais, esse professor dá um jeito de se reunir com a família do garoto. Nessa reunião, o professor oferece uns 20 salários por mês para a família do garoto. Todos vão receber isso enquanto o protagonista Lu Mingfei estiver na escola especial. Ao ouvir isso, todos ficam animados. E mesmo com medo de que tudo isso seja um engano, o protagonista decide entrar nessa faculdade. Porém, antes disso, ele quer tentar ficar com uma garota que ele ama. Se o seu relacionamento com essa garota der certo, ele acredita que não vai precisar de mais nada na sua vida para ser feliz. No meio da noite, enquanto o protagonista estava no terraço pensativo na sua vida, a garota de cabelo vermelho chamada Nunu aparece. Ela é a mesma garota que estava com o professor na reunião. E novamente, ela chega no protagonista já adivinhando tudo que ele estava pensando em fazer. E em cima desse prédio, ela anima o garoto a se confessar logo. Para uma confissão ser boa, ela diz que precisa de flores, rosas, música e dinheiro. No dia seguinte, ele até tentou se declarar de maneira comum, mas falhou. Depois ele decide se declarar em um evento com as pessoas que fizeram o teste para a faculdade. O dia finalmente chega, o cara compra rosas, pede para um cara colocar música para tocar, e bem na hora H, um cara muito mais bonito, muito mais bem arrumado e com notas muito melhores que a dele, se declara para a garota e ela aceita com um grande sorriso no rosto. Nesse momento o protagonista trava. Daí, graças a Nunu, o Lu Mingfei conseguiu sair do lugar bem vestido e acompanhado de uma linda dama, fazendo todos ficarem com inveja. Após sair do local, ambos entram em um carrão que logo fica sem gasolina. Na rua, a Nunu pergunta ao protagonista se ele vai finalmente aceitar ir para a escola especial, e ele diz que sim. Feito isso, uma garota virtual registra o Lu Mingfei no sistema da escola. Nesse momento, todos os estudantes da faculdade que ele vai recebem uma mensagem avisando de que um novo estudante Rank S foi adicionado ao sistema. No dia seguinte, o protagonista vai para o aeroporto com apenas 20 pila na mão. Enquanto procurava por uma linha chamada CC, ele acaba sendo chamado de mendigo por um funcionário. Ao tentar comer um hambúrguer, ele é novamente chamado de mendigo. No aeroporto, até mesmo os mendigos o reconhecem como um amigo. Irritado, o Lu Mingfei começa a gritar para todos que ele tem dinheiro, 20 dólares. Do nada, um cara aparece para zoar o Lu Mingfei de chinês. Porém, ao ver o cartão preto da faculdade mais lendária que existe, o cara decide se tornar o irmão mais velho do Lu Mingfei. Vou chamar ele só de Mingfei. O Lu é sobrenome mesmo? Quando o protagonista começou a ficar muito bolado com esse cara, o cara de cabelo branco puxou um cartão igual ao dele. Assim o garoto fica feliz em ter um amigo. Porém, como felicidade de pobre dura pouco, os 20 pila deles acabam sendo levados. No fim, os dois ficaram no aeroporto até anoitecer esperando a tal da linha CC. Quando o soninho bate, o protagonista dorme. Assim ele acaba sonhando com cenas de guerra e muitas mortes. Do seu lado, um garoto desconhecido aparece. Ao chegar perto do menor, o Mingfei acaba sendo queimado. Depois disso, ele acorda de verdade. Ainda na mesma noite, um guarda parecendo um fantasma aparece. Ao questionar o guarda sobre a tal da linha CC, o guarda pergunta o nome de cada um deles. Quando o Mingfei mostra o seu cartão, o guarda fica assustado. Por que ele ficou assustado? Porque quem está na frente dele é o famoso garoto que mal foi cadastrado na escola e já está no Rank S. O novo irmão mais velho do protagonista também fica assustado com isso. Depois disso, o guarda e o irmão mais velho do Mingfei ficam sérios e contam para o protagonista que, sendo um Rank S na escola, ele tem direito a usar uma via toda especial só para os ranks mais brabos. Resumindo, o Lu Mingfei ficou esperando esse tempo todo à toa. Daí o guarda dá a maquininha dos Rank S e o protagonista passa o seu cartão. Nesse momento, o aeroporto inteiro se liga e um trem especial todo chique aparece para buscar o Lu Mingfei. De dentro do trem, o professor aparece e recebe o protagonista todo feliz. Depois que os dois garotos vestem as roupas da escola, o professor manda o garoto de cabelo branco ir embora, pois ele tem rank baixo. Ao ficar sozinho com o Lu Mingfei, o professor explica para ele que nessa escola para onde ele está indo, as pessoas estudam coisas especiais, como dragões. Segundo o professor, a escola para onde esse protagonista está indo é um lugar que treina heróis fortes o bastante para enfrentar dragões. Do nada, tudo fica preto dentro do trem, e aquele garotinho volta a aparecer para o Lu Mingfei. O garoto pede para o protagonista olhar para fora do trem. Ao olhar para fora, o Lu Mingfei enxerga dragões gigantescos e o garotinho começa a contar toda a história dos dragões. Quando a história termina,
termina, o protagonista acorda deitado no sofá. Do nada, um cara chamado Fushan Yashi aparece trazendo consigo uma prova de que os dragões existem. Ele abre uma caixa e dentro dela haviam escamas. Depois o Fushan pergunta para o Ming-Fei se ele tem treinamento militar e ele diz que sim. Então o cara dá uma pistola para o protagonista e manda ele atirar na escama do dragão. O Lu Ming-Fei atira e a força da arma faz ele voar para trás. O Fushan fica surpreso ao ver que um estudante de Rank S não tem nenhuma força física. Enquanto isso, o Lu Ming-Fei nem presta atenção no cara, ele só se interessa pela escama de dragão. E a explicação dos caras para isso é bem simples. Os dragões são fortes e brabos. Como o Rank S, a obrigação desse protagonista vai ser matar dragões fortes assim no futuro. Depois de mostrarem isso, os dois mostram ao Ming-Fei um dragão vermelho. Quando o protagonista chega perto do dragãozito, o animal acorda e todos se cagam de medo. Após tomar esse susto, o Ming-Fei finalmente chega à escola. Do nada, um alarme começa a tocar. Nesse momento, o professor junto com o protagonista começam a ser alvejados por tiros. No meio do tiroteio, o professor é acertado e o Ming-Fei fica sem entender nada. Pelo que parece, os estudantes podem se matar à vontade nessa escola. Sério, mano. 3 minutos de pessoas se baleando. Do nada, 2 estudantes bonitões ficam frente a frente e começam a lutar usando espadas. Enquanto o Ming-Fei observava os rivais lutando de maneira deliciosa, a garota do cabelo vermelho aparece, a tal da Nunu, e aponta uma arma para o Ming-Fei e o manda se abaixar. Ele demora demais para ter uma reação, por isso ela acaba tomando um tiro de uma pessoa que estava atrás dele. Quando a garota cai, o Ming-Fei sente uma dor na cabeça e escuta aquele garotinho falando novamente com ele. Após isso, o protagonista pega uma pistola na mão e dá um tecão na garota que eliminou sua amiga. Depois, com a arma da garota tecada, ele atira no bonitão louro e o outro bonitão também acaba sendo baleado pelo prota. Assim, a batalha que estava acontecendo termina e várias enfermeiras aparecem para cuidar dos feridos. Do nada, um velho careca começa a reclamar sobre o estrago que os estudantes fizeram na escola. O velho barrigudo aparece vivo e explica que essa guerra é apenas fictícia e as balas usadas na troca de tiros são anestesias, por isso os estudantes desmaiam. Já a cor é corante. Com raiva da destruição causada pelos estudantes, o professor careca liga para o diretor. Daí, ao invés de repreender os alunos, o diretor fala que eles podem gastar à vontade e que a escola pagará por tudo. F para o professor careca. Depois de algum tempo, o professor careca pergunta se o protagonista não quer ir para o seu dormitório. O Ming-Fei pergunta o porquê e o careca mostra uma tonelada de estudantes bolados com ele. Por que eles estão assim? Porque o cara interferiu no evento que só acontece uma vez por ano. Em uma conversa, um homem desconhecido pergunta para o diretor da escola o porquê de um garoto extremamente comum ter sido colocado no Rank S. O diretor diz que o Lu Ming-Fei é um rei antigo adormecido e que o seu poder é grande ao ponto de ninguém conseguir medi-lo. Depois de tantas complicações, o Ming-Fei finalmente chega ao seu quarto. Lá ele se depara com aquele irmão mais velho, o tal do Fenger. Nome horrível, por sinal, não queria nem ter que falar o nome dele pra vocês. Bom, a partir de agora, os dois irão dividir o mesmo quarto. Após jogarem suas coisas no quarto, o Fenger leva o Ming-Fei para conhecer a escola. O local inteiro é gigantesco e a maioria das pessoas que estudam trabalham ali tem algum tipo de linhagem espiritual. Além do tiroteio que a gente já viu, essa escola é frenética ao ponto de a todo momento alguma merda acontecer. Depois que eles escapam de toda a confusão criada pelos estudantes que ficam usando seus poderes espirituais sem nem mesmo saber controlar, o professor barrigudo aparece. O nome dele é God, e eu jurava que era professor gordo, mas é God. Ele leva o Ming-Fei para o dormitório, dá um cartão verde para ele e diz que no próximo dia o protagonista terá que fazer um exame de linhagem do dragão e escrita. Porém, como o professor God sofre de ansiedade, ele trouxe consigo um aparelho musical feito para despertar a pessoa que tem uma linhagem de dragão, principalmente a linhagem do dragão imperador. O cara coloca o som para tocar, o Ming-Fei ouve o som até o fim e não sente nada. Após ver que o protagonista não despertou com isso, o professor God cria alguma teoria na sua cabeça e sai correndo desesperado. Enquanto isso acontecia, o Fenger publicava a fofoca sobre o estudante Rank S na comunidade da escola. Sim, a fofoca de que o novo estudante não reagiu ao poder do dragão imperador, sendo que todos dessa escola reagiram a isso. O Ming-Fei, por acreditar que ele é apenas uma pessoa comum, fica com medo de ter a sua memória apagada e de ser enviado de volta para casa. Mas ele fica muito de boa ao descobrir que o seu irmão mais velho, o tal do Fenger, sabe uma maneira muito boa de trapacear. Na escola, todos os estudantes fofocam sobre o novo estudante de Rank S. E a fofoca é sobre o quê? Sobre o cara não reagir ao poder do grande imperador. O professor Careca Supremo e o professor God discutem a linhagem que o Ming-Fei deve ter. Lá, eles chegam à conclusão de que ele é da linhagem de um dragão branco que podia rivalizar com o imperador. Se ele realmente for o único da escola que tem essa linhagem, provavelmente o garoto irá se tornar uma cobaia para estudos. Assim, eles chegam a uma decisão. Se o Lu Ming-Fei não conseguir passar nesse exame, o Careca irá revelar essa teoria aos seus superiores. Ainda na mesma noite, um estudante conversa com uma projeção em forma de garota e pede para que ela aprove o Ming-Fei no exame que irá ocorrer no dia seguinte, e ela aceita fazer isso. No dia seguinte, o protagonista chega atrasado e a Nunu já chama a atenção dele. Quando o exame escrito começa, todas as provas estavam em branco. Os estudantes ficam bolados, mas o protagonista já sabia que isso iria acontecer, pois o seu amigo Fenger descobriu tudo isso para ele. Enquanto Ming-Fei colava na prova escrita, uma música começava a tocar e vários estudantes começam a ter as suas primeiras visões espirituais. Quando o cara estava terminando de responder a prova, aquele garotinho dos olhos brilhantes aparece novamente e o chama. Nesse momento, eles conversam por umas 2 horas, e o Ming-Fei, por ser
Mr. Burro não entende nada que o garotinho diz para ele. Ao sair do sono, a prova já havia acabado, e das 8 questões, o protagonista respondeu 9. No dia seguinte, o Fenrir comemora a vitória do seu parceiro. Enquanto isso, em um lugar muito distante, dois estudantes acabam encontrando algumas ruínas antigas dos dragões. Para descobrir o mistério por trás das ruínas, um professor de bigode desce ao fundo do mar e usa o seu poder espiritual para revelar o guardião da ruína. Depois disso, o cara abre uma caixa e puxa uma criança recém-nascida de dentro dela. O recém-nascido usa o seu poder e o guardião libera a passagem. Após desbloquear a passagem, o bigodinho coloca a criança de volta na caixa e volta para a superfície. Lá embaixo, os dois estudantes vão investigar as ruínas por dentro. Durante a exploração, eles conseguem registrar várias coisas. A garota do grupo quase entra pro Vasco, mas o parceiro dela a salva. Depois de explorar o local, o cara achou algo parecido com um ovo de dragão e colocou nas suas costas. Agora que ele adquiriu esse ovo de dragão, a sua decisão é recuar. Do outro lado da tela, o Ming Fei estava conversando com um garotinho de olhos brilhantes no seu sonho. Nesse sonho, o protagonista desbloqueia algum tipo de poder envolvendo um mapa, e ele nem sabe para que isso funciona. O Ming Fei acorda do seu sonho com o seu amigo de quarto avisando sobre o alarme. Nessa escola, o alarme que está tocando agora significa emergência, mas não de um perigo na academia, e sim algo que os estudantes de rank alto devem lidar. Como o Fenrir tem rank baixo, ele não pode ir junto com o Ming Fei. Após todos os estudantes de rank decente se reunirem na biblioteca, eles são informados de que dois estudantes ficaram presos em algumas ruínas antigas. A missão que todos recebem nesse momento é a de desvendar o segredo do mapa dessa ruína. Para fazer isso, eles precisam entender a linguagem dos dragões e dar uma resposta correta. Todos começam a se esforçar para atingir esse objetivo. O Ming Fei observa e pensa: nossa, como eu sou um merda, não consigo fazer nada. Ao pensar nisso, ele lembra do mapa que o garotinho havia lhe dado. E só de pensar um pouco nisso e dar uns cliques no teclado, o Lu Ming Fei acaba desvendando o segredo por trás do mapa da ruína. O objetivo é concretizado e todos da sala olham para o protagonista. Nesse momento ele cai no chão sem entender nada. Dentro das ruínas, mesmo com todos os dados, a garota de nome chinês complicado pensava em desistir, mas o seu parceiro mete logo um beijão nela e diz que eles vão conseguir sair vivos dali. Do lado de fora, o professor Bigode coloca o seu cérebro para pensar e chega à conclusão de que mesmo que os estudantes tenham um mapa e mesmo que eles consigam sair da ruína, eles não vão ter tempo nem ar o suficiente para chegar até a superfície. E a previsão do professor estava certa. No fim, somente a garota conseguiu chegar à superfície e após ela deixar o ovo misterioso com o professor Bigode, alguma coisa apareceu, agarrou a garota e pintou o mar de vermelho com o corpo dela. Ao mesmo tempo que o Prof. Bigode começa a fugir, ele tenta matar o monstro que agora deseja afundar o barco deles. Eles atacam o monstro com várias bombas e o bicho devora todas elas. Ao explodirem as bombas dentro do monstro, o professor achou que tudo tinha acabado. Porém, o monstro ainda está vivo e ainda faz uma kill na amiga dele. Com isso, o professor confirma que seu inimigo realmente é um dragão. Assim, eles continuam tentando fugir com toda velocidade. Ao chegar em terra firme, eles explodem mais uma bomba no dragão e ele continua os seguindo. Por fim, eles chegam em uma porta gigante, o bebezinho abre o selo da porta e eles passam. Quando o dragão tentou passar pela porta, ela se fechou e prendeu ele. Assim, todos conseguiram escapar com um objeto estranho que parece ser um ovo de dragão. Na escola, o diretor diz que a missão foi um sucesso e agradece a todos, principalmente ao Lu Ming Fei. Depois de realizar esse feito, os estudantes deixam de subestimá-lo e começam a bater palmas para ele. Ao retornar para o seu quarto, um cara bonitão convida o Lu Ming Fei para participar do seu grupo. E antes que ele pudesse responder, o sino da escola toca. E o toque desse sino significa que alguns estudantes morreram. No caso, aqueles dois estudantes que estavam explorando as ruínas. O professor Bigodinho foi acertado por um pedaço de dente daquele dragão no meio de toda aquela confusão. Por isso, ele também acabou morrendo. Mas antes de morrer, ele pediu para o diretor não informar aos estudantes sobre isso, pois ele não deseja que os estudantes tenham medo de lutar contra os dragões. No dia seguinte, o Ming Fei recebe o convite para se juntar a outro cara bonitão dessa escola. Durante a noite, o protagonista vai até o aniversário da Nunu, organizado pelo cabeludo loiro. Lá ele vê a Nunu chegando toda lindona. Dentro do salão de festa, ela fica ao lado do loiro cabeludo e com o iniciar da música todos começam a dançar. O Fenrir queria muito dançar, por isso ele obrigou o Ming Fei a dançar com ele. Ao ver o protagonista dançando mal, o loirão começa a acreditar que o novo estudante está tentando intimidá-lo. Então ele desce do segundo andar do salão de festas e começa a fazer um discurso sobre todos estarem ali para lutar, que eles são a elite dos lunáticos, das espadas voadoras e etc. O discurso foi brabo. Ao fim do discurso, ele chama o Lu Ming Fei para ficar ao seu lado no palco. O protagonista fica com vergonha e o bonitão muda seu foco e vai fazer outra coisa. Do nada, uma garota loira aparece e chama o garoto de Rank S para dançar. Obviamente, o Fenrir foi lá e obrigou o protagonista a dançar com a garota. Todos abrem espaço para eles dançarem. O loirão pede uma música braba e o Lu Ming Fei começa a estragar a dança. A garota diz para o protagonista que ele pode chamá-la de Zero. Quando a dança termina, todo mundo aplaude eles por respeito, porque se fosse por habilidade, somente a garota iria merecer os elogios. Ao fim da dança, a loirinha se ajoelha na frente do protagonista e o agradece, não entendi nada. Quando o protagonista sai da festa, ele se depara com a mina de cabelo vermelho. Ela para o carro e pede para que ele seja o seu motorista. Enquanto o cara tava lá dirigindo, o sistema da escola avisa sobre um alerta vermelho. A causa do alerta são um grupo de 13 pessoas que invadiram a escola.
escola, e o objetivo deles é provavelmente roubar algo. Dado o alerta máximo, todos os estudantes começam a se armar para lutar. Enquanto isso acontecia, o Ming Fei estava passeando de carro com a ruivosa. Do nada, o garotinho aparece conversando novamente com o protagonista. O menino começa a falar que o Ming Fei pode conquistar essa ruiva. O protagonista nega isso e diz que ele não é capaz. Então o garotinho vai lá e dá ao protagonista mais alguma coisa. Provavelmente ele deu para ele o poder da sedução de Rank S, apenas um chute, mas isso ainda não é revelado. Quando o garotinho some, o Ming Fei e a Nunu finalmente chegam no destino que a ruiva queria chegar, o topo de uma montanha. Enquanto isso, na escola, uns 7 invasores já haviam sido presos e o restante deles estavam escondidos. Ao fim do episódio, o diretor careca ligou para o seu pai com o objetivo de conseguir liberar um mandamento que sela a magia dos professores e dos estudantes mais poderosos. Daí, como o aniversário do careca está próximo, o homem do outro lado da linha concordou em liberar o uso do poder de todos. Enquanto isso, o Lu Mingfei estava conversando com a única ruiva desse anime. No meio da diversão, eles começam a falar sobre as pessoas que morreram recentemente. Então a garota diz que um professor parceiro dela morreu e a escola não divulgou isso. O Mingfei pergunta se ela está bem, e a ruiva responde que quando ela morrer, provavelmente ela também não irá avisar os alunos, porque nessa escola, mesmo que as pessoas sejam muito fortes, elas têm medo de morrer. Então ela deseja que todos pensem que ela se mudou para um lugar feliz e está vivendo bem, ao invés de todos descobrirem que ela morreu. O papo deles estava bom, estava legal, falaram até sobre as estrelas, mas o que importa mesmo é que o sistema da escola recebeu um comando do vigilante da noite. Assim, o poder dos professores e dos alunos mais fortes foram liberados. Com o seu poder liberado, o careca coloca suas serpentes para procurar os invasores restantes. O professor Barriga se preocupa com os cantos desprotegidos da escola. Daí o professor Cabeludo da Máscara Maneira diz que essas passagens desprotegidas aí, na verdade, são protegidas por uma carga de alta tensão. Do outro lado da tela, um invasor de número 13 estava avançando com o objetivo de chegar na adega da escola. E a única maneira de chegar no local é pela chaminé. Após entrar, ele vai até uma porta. Depois ele pega o seu celular e recebe novas instruções. A mandante da invasão manda ele usar um cartão que foi praticamente preparado para que ele possa abrir essa porta e outras. O cara faz isso e, como combinado, ele vai para dentro dessa porta. Depois disso, a história mostra o loirão bonitão liberando seu poder. Não só ele, mas o seu rival de beleza e poder, o tal do Shuzi Hang, também está se preparando para lutar. Acontece que os dois sabem que esses invasores provavelmente pretendem peitar eles na porrada. Enquanto o Shuzi Hang conversava com uma garota, o sistema manda os estudantes recuarem, menos os mais poderosos. O Zihang explica para a garota em sua frente que ele só não pode recuar porque o mandamento que sela a parte do poder dele foi removido. Por isso, somente os novatos devem recuar. Depois de ouvir a explicação, a garota pede para que o seu parceiro não morra. Do lado do loirão, o tal do César, vários invasores aparecem usando algum tipo de item que os deixa invisíveis. Diferente de todos que nem mesmo sentiram a presença deles, o loirão está olhando e sorrindo diretamente para os invasores. Os inimigos começaram a pensar que aquilo era uma ilusão ou algo do tipo, e eles ficaram assim até a invisibilidade deles ser cancelada pelo loirão. Feito isso, todos apontam suas armas uns para os outros, os guerreiros do Caesar e os guerreiros dos invasores. Dentre os inimigos, uma mulher muito bonita chamada Mary conversa com Caesar. Rapidamente, o loirão pergunta o motivo da invasão, e a mulher responde que eles estão atrás do receptáculo ósseo do Rei Dragão Bronze e Fogo. Segundo as informações da invasora, esse item foi entregue a essa academia há cerca de 1 hora. Do nada, a luz apaga e os atiradores da invasora atiram antes dos membros do clube do Caesar e os derrotam. Felizmente, eles estão usando balas que colocam as pessoas para dormir, então ninguém morreu. Enquanto César conversava com a mulher, o celular dele estava em uma ligação com outro estudante poderoso da academia. Do nada, a luz volta a acabar e o loirão começa a lutar contra essa tal de Mary. Do outro lado da tela, o bonitão Zihang estava frente a frente com uma garota de poder espiritual superior ao dele. Mesmo sabendo disso, o bonitão não liga para essa informação e apenas ataca usando a famosa chama imperial. E pelo visto, a garota conseguiu se defender. Enquanto isso acontecia, o invasor de número 13 chegou em um lugar perigoso. Lá, uma inteligência artificial apareceu e disse para o garoto recuar antes que fosse tarde demais. Nesse momento, o cara insistiu em achar o que ele tanto procura. Como o cara tá muito insistente em achar o que procura, a inteligência artificial foi lá e o informou para onde ele deve seguir. Assim, o cara passa por um lugar apertado, cai em um lugar cheio de água, perde o seu celular e encontra uma porta e a abre. Do outro lado da tela, a Ruiva estava perguntando como Ming Fei conseguiu o status de nível S, se ele nem mesmo passou pelo exame de nível A. Depois de perguntar isso, ela o chama para se juntar ao conselho estudantil. Ao ouvir isso, Ming Fei se desespera, pensando que o César pediu para Nunu fazer isso. Então a garota diz que está fazendo isso para protegê-lo, pois ele é fraco, mas tem rank S. Logo, a vida dele na academia está meio que em perigo. Quando a garota o lembra que ela já o protegeu outras vezes, o Ming Fei diz que um dia ele ainda irá retribuir tudo que ela já fez por ele. A Nunu, com toda a sua inteligência, foi lá e pediu para que ele pague agora. O Ming Fei pergunta o que ele pode fazer por ela, e a garota pede para ele encontrar um presente de aniversário para ela, pois, como mostrado no último vídeo, né, estava acontecendo o aniversário dela. Enquanto ele pensava, a garota se levanta e começa a pensar em sua vida.
vida. Nesse momento, o Ming Fei acaba falando o nome daquela técnica que aquele garotinho deu para ele. Ao fazer isso, vários fogos começam a ser lançados para o ar. Como o show de luzes estava muito bonito, os dois esqueceram o papo todo e começaram a curtir os fogos. Depois disso, o Ming Fei finalmente aceita a proposta da garota e ela promete protegê-lo em troca. E por algum motivo, dentro do Ming Fei, o garotinho poderoso está feliz. De volta ao invasor número 13, bom, após abrir a porta, algo aconteceu e o maluco foi parar ao lado dessa coisa que parece um tubarão. Por algum motivo, o tubarão ignora o cara. Depois disso, o invasor 13 começa a procurar por algo nesse lugar. Com muita sorte, ele chega em frente a mais uma porta. E usando novamente o cartão do cliente, ele consegue passar pela porta. O professor da escola estava falando para alguns carecas que ele conseguiu pegar o Rei Dragão Norton. Por sorte, o invasor 13 chegou no momento exato e conseguiu ouvir o diretor falando sobre isso. Lá, todos os carecas perguntam ao diretor se eles podem dissecar o Rei Dragão Norton que o diretor conseguiu. Então, o cara diz que ainda não sabe se o rei vai despertar ou não. Além disso, a casca do ovo é muito forte. Quando o diretor pergunta para a inteligência artificial da escola se ela terminou de estudar o ovo do Rei Dragão, ela diz que sim e mostra o conteúdo do ovo. Ao ver o resultado, eles reparam algo estranho que eu não entendi. E eu acredito que eu não entendi isso porque a legenda foi meio que feita com o Google Tradutor, sabe? Não é profissional, mas foi bastante útil para fazer esse vídeo para vocês. Eu só sei que o negócio foi importante ao ponto de fazer todos os carecas pedirem para que o ovo seja aberto. Porém, o diretor se recusa a permitir que eles abram o ovo. Tudo isso porque se o Rei Dragão for libertado por conta disso, toda a academia e as pessoas que estudam nela vão morrer. Depois de falar isso, o diretor coloca todos os carecas para saírem da sala e manda a inteligência artificial congelar o ovo. Nesse momento, o invasor de número 3 vai até o ovo, tira algumas fotos e ao olhar para a rachadura do ovo, o cara tem uma alucinação tão sinistra que ele acabou ficando com medo de chegar perto do ovo. Daí, ele simplesmente abandona a missão, deixando uma ferramenta de trabalho para trás. Um tempo depois dele abandonar a missão, alguém aparece na sala onde o ovo desse Rei Dragão está e pega a ferramenta. Com um cartão preto, ele abre a porta, chega bem perto do ovo e despeja um líquido na rachadura. Logo em seguida, ele despeja o seu sangue e tenta fazer um contrato com o dragão. De repente, a história volta para o loirão lutando. A luz está apagada e o cara está na defensiva contra sua inimiga. Durante a luta, ele percebe que a sua inimiga é uma ninja. Como as luzes estão apagadas, o loirão está lutando de olhos fechados e, por incrível que pareça, ele está se defendendo perfeitamente. Segundo a sua inimiga, ela pretende matá-lo depois de 3 ataques. Depois de se defender de 2 golpes, o loirão se foca ao máximo para sobreviver a um ataque que pode vir de qualquer lado a qualquer momento. Felizmente, ele conseguiu se defender, mas a Mary não desista e coloca uma arma na cabeça dele. Do nada, uma grande explosão acontece e o loirão decide declarar empate com a Mary. Tudo pra quê? Pra eles investigarem essa explosão e ver o que aconteceu. E ao investigarem, eles encontram algumas pegadas e 2 buracos torradões. Um buraco vindo do subterrâneo da escola e o outro indo diretamente para o lado de fora. E o que o loiro achou mais sinistro nisso tudo foi que durante a sua batalha contra a ninja, ele estava descobrindo a localização dela através das batidas do coração. Com isso, o cara chega à conclusão de que essa coisa não tem coração, pois em momento algum ele sentiu essa coisa chegando perto. Ao ouvir isso, a garota pede um tempo para fazer uma ligação. Do outro lado da tela, o Ming Fei e a Nunu finalmente acabaram de se divertir e estão voltando para a academia. Durante a volta, a Nunu pega o seu celular e vê suas mensagens. Nesse momento, ela descobre o que está acontecendo na escola. Mesmo sabendo da invasão, ela fica tranquila, pois a Ruiva confia nos professores e nos estudantes mais fortes. Segundo a Ruiva, até eles chegarem na academia, a batalha provavelmente já terá terminado. Depois dessa cena, do nada somos cortados para o Zihong caindo na porrada com a garota que era mais forte que ele. Mesmo ele sendo portador de uma linhagem espiritual braba, a garota ainda parece ser muito superior a ele. De acordo com o professor mascarado, a inimiga é sim mais forte que o Zihong, e a inimiga só não o matou porque ela não quer mesmo. Do nada, o invasor 13 aparece em cima de uma moto desviando de vários tiros. Vários estudantes estavam indo atrás dele e mesmo assim o invasor 13 decidiu brincar com seus inimigos. No momento em que ele faz isso, o Ming Fei atropela o cara com o carro sem querer. Quando o protagonista vai socorrer o cara, os dois acabam se reconhecendo. Basicamente, eles são amigos que jogavam juntos e tal. Daí, para não ver o seu amigo sendo capturado, o Ming Fei finge ser um refém do cara. Enquanto o protagonista atuava fingindo estar com medo, uma garota pegando fogo aparece olhando para os dois e chamando um deles de irmão. Com medo, eles metem o pé de carro e a garota em chamas vai atrás deles. Segundo os professores, a garota tem o poder de um dragão. Ao descobrir isso, o cara ordena que todos atirem nela. Depois de ser muito atacada, a garota em chamas libera uma explosão de calor que derrota vários estudantes de uma só vez. Ao ver a explosão, o Zihang interrompe a sua batalha e pergunta para sua inimiga se esse era o seu objetivo. Então ela responde que não e mete o pé deixando a luta terminar em um empate. Do outro lado da tela, o professor careca estava pedindo para o seu pai ativar novamente os mandamentos que selam o poder das pessoas. E o cara responde que os mandamentos só funcionam naqueles que são de nível inferior ao dele. Como a garota é o tal Rei Dragão, o homem não tem o poder de suprimir o poder dela. Enquanto isso, do lado do loiro, a Mayuri ligou para alguém e começou a reclamar violentamente. Ao mostrar para a mandante da invasão no que isso acabou resultando, a mandante da invasão acabou ficando desesperada, falando
falando que se o poder da garota dragão não for contido, provavelmente ela irá explodir a montanha inteira em que a academia está construída. No momento em que essas coisas estavam acontecendo, o Ming-Fei e o seu amigão da internet estavam se escondendo perto do desastre. Em uma conversa, o protagonista pergunta o que seu amigo faz da vida, e o garoto diz que é um caçador de recompensas. Segundo ele, dessa vez o empregador o contratou para fazer algo envolvendo um ovo de dragão. Porém, ao ficar frente a frente com o dragão, ele apenas tirou algumas fotos e depois fugiu com medo. A Nunu, vendo que a garota é um dragão, acaba estranhando o fato dela ainda não ter encontrado o que ela procura, pois normalmente os dragões têm todos os 5 sentidos bastante apurados. Do nada, o Fengger aparece e o Ming-Fei toma um sustão. Ao se assustar, ele acabou gritando e o dragão o ouviu. Enquanto o Fengger, o Ming-Fei e o seu amigo estavam chorando com medo de morrer para um dragão, a própria garota dragão estava caminhando na direção deles. Nesse momento, todos saem correndo e a Nunu acaba parando para ficar ao lado do Caesar, o lourão. Logo em seguida, o loirão pede para que a Nunu acompanhe o Ming-Fei e os seus amigos, e a garota aceita fazer isso. Por sorte, a Maio recebe uma ligação da mandante da invasão, e durante a ligação a mandante informou como infligir dano ao Rei Dragão. Basicamente, o segredo é usar um tipo de bala especial que todos os estudantes têm. Provavelmente essa bala irá derreter antes de atingir o dragão, mas pelo menos eles vão conseguir empurrá-lo. Ao ouvir isso, eles começam a atirar na garota e a parada começa a dar certo. Logo em seguida, os professores mandam todos os estudantes usarem essas balas diferenciadas contra a garota dragão. Enquanto todos se esforçavam, o Lu Mingfei e os seus amigos estavam dentro da piscina, pois eles acreditam que não dá pra morrer queimado se eles estão debaixo da água. Enquanto estavam na piscina, todos conversam e se conhecem melhor. O protagonista pergunta para o seu grande amigo que tipo de poder ele usa para ser um caçador. Então ele diz que apenas tem sorte e que as coisas perigosas normalmente fogem dele. Até mesmo balas, inimigos, essas coisas, a sorte dele é muito alta, então tudo sempre dá certo. Do nada, o protagonista e o seu amigo de internet começam a ter visões de alguém se aproximando. Para não morrer, os três decidem se afundar na água. Quando o Ming-Fei afunda a cabeça, ele acaba se sentindo sufocado. Daí, ao pôr a cabeça para fora da piscina, ele se vê em um local completamente diferente. Nesse momento, ele passa a acreditar que está tendo aqueles sonhos que o garotinho fala com ele. Então, o Ming-Fei sai correndo e procurando pelo tal do Mingzi, que é o nome do garotinho que sempre fala com ele. Porém, dessa vez, ele não encontrou o Mingzi, e sim a garota que todos dizem ser o Rei Dragão Norton. Em seguida, uma pirâmide aparece e o protagonista reconhece como Cidade de Bronze. Do nada, o Ming-Fei tem umas visões rápidas e acaba se assustando. Nesse momento, o garotinho chamado Mingzi aparece chutando a garota das tatuagens na cara. Depois disso, ele leva o Ming-Fei de volta para a realidade. Ao acordar, o protagonista se encontra com o diretor. O líder da escola leva o garoto para um lugar bem alto. Lá, o diretor mostra que o dragão foi encurralado, porém, ele ainda precisa ser morto. Então, o diretor coloca uma arma na mão do Ming-Fei e dá uma daquelas balas especiais para ele usar. O objetivo do diretor é abrir um buraco na defesa do dragão. Nesse momento, o protagonista deve se focar em eliminá-lo. Quando o garoto pergunta o porquê dele ter que fazer isso, o diretor diz que ele é a única pessoa que tem rank suficiente para fazer isso. Enquanto todos lutavam, o Fengger e o amigo do protagonista estavam com medo em um canto. Não só isso, mas ambos estavam arrependidos por terem abandonado o Ming-Fei. Durante a conversa deles, ambos ouvem a garota dragão os chamando de irmão. Quando eles olham para cima, a garota começa a se transformar em dragão de verdade. Para a felicidade dos estudantes, o diretor apareceu na frente deles e assumiu a batalha contra o dragão. O velhote parte para cima do dragão e usa um poder para desacelerar o tempo. Daí, com um simples canivete, o diretor abre um buraco no dragão e deixa o olho dele exposto. Nesse exato momento, o Ming-Fei tenta se focar em atirar. Daí aquele garotinho de sempre, o Mingzi, dá aquela moral e o nosso protagonista acerta o alvo. Ao ser atingido, o dragão corre para cima daquele amigo sortudo do Ming-Fei. Mesmo tendo um humano ali perto, todos os estudantes continuam atirando no dragão. Daí, de uma maneira muito estranha, o dragão olha para o amigo do Ming-Fei e continua o chamando de irmão. Nesse momento, o garoto ficou com mais medo do que antes e saiu correndo falando que não conhecia. Logo em seguida, o dragão foi eliminado pelos estudantes. E o amigo do Ming-Fei continuou fugindo. Enquanto corria, o cara começou a ter algumas visões antigas de um homem grande e bonito acompanhado daquela garota dragão. Por algum motivo, essas visões acabaram despertando a sua linhagem antiga de dragão. Do outro lado da tela, o diretor estava conversando com o velhote dos mandamentos. Durante a conversa, o velho dos mandamentos estava criticando o diretor por ter matado a parceira do dragão poderoso bem na sua frente. Segundo o diretor, o seu plano original era despertar esse dragão perigoso que estava dormindo dentro daquele garoto. Agora, ele deve eliminar o dragão enquanto ele usa 100% do seu poder. Só assim, esse tal de dragão perigoso irá parar de reviver. Após traçar o seu plano, o diretor pega o seu celular e começa a ligar para pessoas importantes. No dia seguinte, o Fengger começa a contar tudo o que aconteceu na escola após o dragão ter sido derrotado. Basicamente, pessoas especiais apareceram na escola. Quando o Fengger pergunta ao Ming-Fei a qual dos grupos poderosos da escola o famoso estudante de Rank S irá se unir, o protagonista responde que ele pretende entrar no conselho estudantil. Ao ouvir isso, o Fengger simplesmente dá boas-vindas ao nosso personagem principal, pois o Fengger também faz parte do conselho estudantil. Do nada, um professor roqueiro que veio lá do Hunter vs Hunter bate na porta do dormitório deles e entrega um cartão de membro do conselho estudantil para o Ming-Fei. Do outro lado da tela, o diretor estava conversando com um loirão, e o papo da conversa envolvia caçar esse novo dragão que foi
despertado. Para eliminá-lo, o diretor pretende reunir vários personagens brabos, incluindo o Ming Fei. No momento em que o Prota foi convidado para a missão, ele tentou fugir desse trabalho, dizendo que ainda é um novato, mas o loirão já manda o papo falando que o Ming Fei já provou sua força para todos, por isso agora ele só precisa de experiência. E depois de muita reclamação do Ming Fei, o loirão diz que não tem autoridade para tirá-lo dessa missão, pois o Ming Fei foi pessoalmente selecionado pelo diretor. Do nada, aquela garota que acompanha o Ming Fei em uma dança aparece dizendo que ela aceitou participar dessa missão. Quando a garota tenta incentivar o Ming Fei a também participar, ele diz que só entrou nessa escola por conta da bolsa de estudos. Ao ouvir isso, o loirão se irrita e manda o Ming Fei sair dessa escola, entregar o seu cartão e apagar suas memórias. Se ele fizer isso, ele poderá viver a sua vida comum. E quando o Ming Fei iria entregar o seu cartão preto, a Nunu aparece e com apenas algumas palavras dela, o Ming Fei aceitou ajudar nessa missão. Porém, ele fez questão de dizer ao loirão que a qualquer momento ele pode acabar se tornando um empecilho. Então, se isso vier a acontecer, o Ming Fei não quer ouvir nenhuma reclamação. Agora, o personagem principal tem 2 meses para treinar até o dia dessa missão de Rank S. Então ele treina corrida, esfaqueamento, boxe, mergulho e até mesmo tiro ao alvo. 2 meses de treino intenso se passam e o Ming Fei ainda está arrependido de ter dito sim. Durante uma conversa com seu melhor amigo e companheiro de quarto, o Ming Fei descobre que mesmo seu amigo tendo reprovado em todas as provas, ele ainda continua tentando passar em provas por conta da alimentação e das condições boas que a escola de dragão dá a ele. E mesmo sendo um aluno de Rank F, o Fenger é um membro do conselho estudantil e com isso ele pode acessar as informações secretas da escola. Com essas informações, ele pode dar um pouco de suporte ao Ming Fei à distância. Resumindo, o próprio Fenger diz que embora seu corpo não esteja com Prota, o espírito dele estará com ele a todo momento. Ao ver o Fenger se esforçando para ajudá-lo, o Ming Fei pergunta o porquê dele fazer isso. Então o Fenger diz que os fracassados devem se ajudar. Após ouvir isso, o Ming Fei dá o seu cartão de crédito ilimitado para o Fenger e o cara vai à loucura. Daí, enquanto o Ming Fei estava triste pensando que iria morrer nessa missão, o Fenger estava pedindo um montão de comida no iFood. Nesse momento, o Ming Fei berra dizendo que o Fenger só deveria gastar o seu dinheiro depois que ele morrer. No fim, o Fenger vai lá e devolve o cartão e diz que o Ming Fei vai sobreviver, pois os perdedores sempre têm bastante sorte. Um tempo depois, durante a noite, um homem aparece invocando um dragão. Em seguida, na mesma noite, o professor Careca aparece como comandante dessa missão. Dentro de uma nave, o Careca explica que a missão dele se trata de invadir a cidade de Bronze, que fica submersa abaixo do mar, e detoná-la. No meio da explicação do Careca, o Ming Fei pergunta o porquê deles terem que explodir um local tão especial. Daí o professor diz que a academia não sabe como usar a tecnologia armazenada ali, porém podem existir outras pessoas capazes de fazer isso. Logo, a melhor solução é explodir tudo. Dito isso, o professor Careca divide os 4 estudantes de rank alto em 2 times, deixando o Lourão junto da Nunu e o Ming Fei junto da Zero. Quando o Ming Fei tenta jogar o trabalho de mergulhar para Zero, a garota diz que ela está em um dia especial, por isso não pode mergulhar. Ao ouvir isso, o Ming Fei se esforça para pôr a Zero para trabalhar sozinha, mas ela reforça que está naqueles dias, por isso não pode ir. Para dar uma moral ao Ming Fei, o professor Careca coloca ele para trabalhar em equipe com a Nunu. Daí a mina diz que ela não está em nenhum período especial, logo eles podem trabalhar juntos. E depois de muita choradeira, o Ming Fei acaba aceitando mergulhar. Ao colocar sua roupa, o Prota pergunta quais as chances deles encontrarem com o irmão daquele dragão que eles eliminaram. Nesse momento, o professor Careca diz que é quase impossível, mas aquele 1% sempre existe. Dito isso, o Ming Fei e a Nunu mergulham e vão até um muro de bronze. Em frente a um corpo humano gigante, o professor Careca manda eles colocarem a chave na boca do corpo. Como o Ming Fei estava com a chave, ele teve que fazer isso. Na hora que ele iria colocar a chave, o corpo humano gigante ali abriu a boca e mordeu a mão do Ming Fei. Daí a Nunu o salva. Depois desse susto, o Ming Fei tenta fugir, mas a ruivosa não deixa ele ir. Para o Prota parar de chorar, a Nunu vai lá e faz um curativo no dedo dele. Em seguida, o guardião do muro de bronze se abre e suga os dois para dentro. Enquanto eles eram sugados, o Ming Fei foi lá e segurou a Nunu, e os dois acabaram indo parar em uma caverna. Ao verificar que o ar dali é puro, os dois começam a respirar ali dentro. Em seguida, os dois perguntam para a inteligência artificial da escola o porquê de ter ar puro ali dentro. Daí a inteligência diz que o dono desse palácio gigantesco provavelmente está aí dentro. Por isso, tudo está funcionando normalmente. Resumindo, tem um dragão ali dentro. Quando o Ming Fei pergunta sobre o proprietário, a inteligência diz que o rei dragão Norton provavelmente está aí dentro, se preparando para ficar mais forte. Como a água e o ar são puros, o professor Careca manda o Ming Fei jogar um corante que foi dado a ele na água e o seguir, pois ele provavelmente irá guiá-los até onde o dragão está. Durante o caminho, eles passam por várias estátuas bizarras, e depois de passarem por uma árvore gigante, o corante finalmente para de se mover. Ao olhar para frente, eles se deparam com uma estátua gigante de bronze. Nesse momento, o Ming Fei pede para eles jogarem a bomba e irem embora, mas a Nunu o chuta para dentro da água e o obriga a ir mais fundo nesse lugar. Fazendo isso, eles acabam encontrando um grande cemitério. Abaixo dos corpos havia uma grande parede de bronze, então a Nunu removeu o curativo na mão do Ming Fei e usou o sangue dele para tentar abrir a porta. Feito isso, um tornado aparece e leva os dois para um lugar inexplorado, e depois de andar um pouco, os dois chegam até um lugar que a Nunu chama de Casa do Rei Dragão. Ao entrarem na casa, a Nunu
Nu pede para o Ming-Fei se sentar em um certo lugar. Feito isso, ela usa algum poder para rever algumas coisas que aconteceram dentro dessa casa no passado. No fim, ela consegue descobrir tudo o que aconteceu dentro da casa. Ao descobrir isso, o Ming-Fei fica surpreso. Daí a Nu diz que ela já usou esse poder para traçar o perfil dele. Logo, a Nu sabe que ele é um medroso e por isso ela vive o ajudando. Depois desse papo, eles colocam a bomba no lugar e a Nu repara que alguém adicionou óleo e acendeu um fogo dentro dessa casa recentemente. Quando ela diz isso, o Ming-Fei sai correndo e ela vai atrás dele. Com medo, o Ming-Fei rapidamente dá um jeito de meter o seu dedo no teto e sair desse local. Porém, ao saírem do local, eles percebem que tudo começou a desmoronar. Então, eles retornam para o local anterior e começam a procurar por outra saída. Por sorte, o Ming-Fei decide seguir a sua intuição. Daí ele encontra uma nova porta bem abaixo da água. Após entrarem na porta e se moverem bastante pelo local, a Nu diz que eles estão perdidos. E a única maneira deles saírem dali é com um mapa. Quando ela fala de mapa, o Ming-Fei se lembra que o Mingzi deu um mapa. Então o Prota grita por ajuda e o Mingzi escuta. Nesse momento, de alguma forma, o Ming-Fei conseguiu ouvir o Fenger tentando o ajudar. Então o Prota pediu para o cara pegar o mapa e guiá-lo. No meio desses acontecimentos, o professor careca começou a sentir uma dor de cabeça enorme. E o Fenger, para ter acesso a todos os dados, vai lá e hackeia o sistema da escola. Assim, ele consegue desbloquear todo o potencial da inteligência artificial. Feito isso, o cara vai guiando o Ming-Fei em direção à saída. Enquanto eles saíam, a temperatura da água do mar começou a subir. E isso provavelmente está sendo causado por um dragão. Daí, como o professor careca está cheio de dor, o loirão decidiu assumir o controle da missão. E no momento em que ele passou a dar suas ordens a todos, alguma coisa começou a atacar a embarcação deles, começando pela sala dos torpedos. Depois do ataque, a nave fica com alguns problemas sérios. Então o loirão manda o piloto mover a embarcação para que o inimigo não a destrua. Enquanto eram perseguidos, a Zero diz que o inimigo provavelmente não é o Rei Dragão. Dito isso, ela aponta para um lugar e lá estava o tal do Rei Dragão Norte. Após ser avistado, o Rei Dragão pula no mar e o dragão que estava perseguindo os humanos vai até ele. Junto ao dragão marinho, o Rei Dragão agradece pelo seu trabalho duro e o acerta com um golpe forte. Na visão dos caçadores de dragão, pareceu que o dragão matou seu servo, mas na verdade ele assumiu o controle do corpo dele. Feito isso, o dragão chama os caçadores para a porrada. Bem perto dali, uma mulher segurando uma arma estava recebendo uma aprovação para eliminar o dragão. E no meio dessas aprovações, ela recebeu uma ordem de manter o Ming-Fei vivo. Enquanto isso, a Nu e o Prota estavam quase saindo do lugar. No meio do caminho, eles se deparam com o corpo de um estudante que morreu recentemente no mesmo lugar. Rapidamente, eles pegam uma maleta muito importante que ele estava carregando e depois se despedem do corpo. Ao chegarem no guardião do lugar, o Ming-Fei pega uma faca para cortar novamente o seu dedo e abrir a passagem. Mas o nervosismo faz ele soltar a faca. Daí, ao ver a Nu se esforçando para os dois não morrerem, o Ming-Fei abre a sua roupa de mergulho e morde o seu dedo para oferecer seu sangue. Nesse momento, ele pareceu ter morrido por conta da pressão da água. Então a Nu apenas pegou o corpo dele e saiu do lugar. De algum jeito, a garota conseguiu fazer o Ming-Fei acordar usando o oxigênio dela. Como os dois estão a 80 metros abaixo da superfície, a Nu explica que se ele ficar sem ar por apenas 10 segundos, a pressão do mar irá explodir o seu interior. E ao mesmo tempo em que a Nu bolava um plano para os dois saírem dessa, o pessoal lá em cima também estava planejando algo. Não só isso, mas o Chu Zihang chegou de helicóptero prometendo se unir a todos para derrotar o Rei Dragão. E o plano que a Nu inventou foi o de dar o traje dela ao Ming-Fei. A bomba que eles colocaram na casa do dragão explode. Enquanto os dois nadavam para a superfície, o loirão estava bolando um plano para derrotar o Rei Dragão. E o plano do cara é disparar os torpedos que não foram destruídos no dragão. Simples e fácil. Daí, para ganhar tempo, o próprio loirão vai para o lado de fora do barco flutuante e começa a usar a sua linhagem de dragão para lutar contra o Rei Dragão. Porém, mesmo conseguindo acertar o olho do inimigo, os primeiros ataques do loirão acabam sendo inúteis. Depois de vários golpes, a Zero finalmente prepara os torpedos para serem lançados. Então, o loirão manda o piloto mandar a nave em direção ao Rei Dragão. Ao perceber o perigo, o dragão começa a se afundar no mar. Então, acima do dragão, o Chu Zihang tenta atingi-lo com a sua chama imperial. Para se defender, o dragão ataca também com a sua chama. O choque das suas chamas faz todos ficarem sem ver nada. Porém, o loirão conseguiu enxergar tudo de boas, pois ele havia vendado seus olhos antes disso. Então ele informa a direção correta do Rei Dragão e a Zero dispara o torpedo. Felizmente, o disparo acerta o corpo humano do Rei Dragão perfeitamente e o arremessa para longe. Lá embaixo, a Nu e o Ming-Fei encontraram a câmara de resgate. E o primeiro a entrar foi o Ming-Fei. E antes que a Nu pudesse entrar, ela foi atingida nas costas por alguma coisa. E no momento em que o Ming-Fei se desespera, ele acaba indo conversar com Mingzi. Depois de desabafar tudo que sente e pedir ajuda para salvar a Nu, o Mingzi diz que pode ajudá-lo. Porém, ele só irá fazer isso se o Ming-Fei aceitar alguns termos. Mesmo tendo que salvar rapidamente a vida da Nu, o Ming-Fei pergunta quais são os termos. E o Mingzi diz que deseja a alma e o corpo dele. Ao ouvir isso, o Ming-Fei pergunta se com isso ele vai poder derrotar o inimigo e salvar a Nu. Em resposta, o Mingzi diz que sim, mas não será fácil. No fim, o Prota aceita os termos com um pequeno demônio. Com isso, ele obtém vários poderes absurdos que só podem ser usados ao máximo 4 vezes. Depois disso, seu corpo e a sua alma irão pertencer ao garoto que vive dentro dele. Após obter os poderes, o Mingzi chuta o Prota para fora desse mundo. Agora, com poder ilimitado, ele abre seus olhos no mesmo instante em que a garota havia sido apunhalada. Então ele rapidamente coloca nela a roupa de mergulho e usa uma habilidade
especial que foi despertada graças à sua força de vontade para salvá-la. Essa habilidade impede que uma pessoa que ele gosta morra, e ela não está listada no contrato com Min. Logo, ele pode usar isso à vontade. Quando o Rei Dragão sente o seu poder, ele tenta rasgar a garota com o seu rabo, mas o Ming Fei quebra o rabo dele em inúmeros pedaços. Feito isso, o prota amarra a Nunu na corda de resgate e dá umas puxadinhas para o pessoal sentir que eles estão lá embaixo. Agora, com a Nunu salva, o Ming Fei pergunta para o Mingze o porquê do menor não ter dado nenhuma habilidade ofensiva. Em resposta, o menor diz que ele já possui todas as habilidades ofensivas e que não precisa da ajuda dele para isso. E quando ele diz isso, ele está se referindo às 7 mais poderosas armas alquímicas que ele está segurando. Como o Ming Fei é desprovido de conhecimento, o pequeno diz que dentro da caixa que ele está segurando estão as armas equivalentes aos 7 pecados capitais. Todas elas foram aperfeiçoadas pelo Rei Dragão, e o fato dele ter conseguido roubar essas armas do Rei Dragão já o permite ter um grande poder ofensivo. Então, ajudando o Ming Fei, o menor primeiro bloqueia todos os poderes espirituais do Rei Dragão. Feito isso, ele invoca o poder das 7 armas, mas somente 3 delas ouvem o seu chamado. Com o Rei Dragão avançando em sua direção, a porradaria finalmente começa. De início, é perceptível que o Ming Fei é muito mais forte, mas por não ter nenhum apoio na água, o dragão acaba tendo a vantagem. Então o Mingze usa alguma magia para fazer o prota se mover perfeitamente debaixo da água. Daí, usando as 3 espadas, o prota começa a arregaçar o dragão. Durante a batalha, o Mingze diz que se isso se prolongar demais, o Ming Fei irá perder a sua vantagem. E o pequeno só disse isso porque o grande Rei Dragão se afastou do Ming Fei e ficou esperando uma oportunidade para atacá-lo. Para não dar uma oportunidade ao inimigo, o prota usa uma habilidade para detectar o lugar onde o inimigo está. Ao encontrá-lo, o Ming Fei parte para cima dele usando todos os seus poderes e mirando no ponto mais fraco do Rei Dragão, que no caso é o corpo humano. No momento em que o Ming Fei pressiona suas lâminas contra o pescoço do Rei Dragão, ele repara que na verdade está pressionando suas lâminas contra o pescoço do seu amigo. Nesse momento, o Ming Fei fraqueja e o Rei Dragão começa a o enforcar. Para o personagem principal não morrer, o Mingze assume o controle do corpo do Ming Fei e apunhala o dragão. Ao acertar o dragão, o Mingze diz que o inimigo ainda não estava completamente despertado, por isso ele é bem frágil, mas o prota estava só a tristeza por ter perdido seu melhor amigo dos jogos online. Enquanto isso, lá na superfície, a Nunu foi resgatada e depois de um tempo ela acordou. Logo em seguida, o Ming Fei aparece na superfície e a Zero corre para salvá-lo mesmo estando naqueles dias. Depois dessa treta toda, o Rei Dragão ainda estava vivo, pois ele é muito resistente, mas aquela garota de antes aproveitou que ele estava enfraquecido para eliminá-lo com uma bala especial que ela recebeu dos seus superiores. No dia seguinte, o Ming Fei é parabenizado pelo diretor. Em frente ao velho, o prota pergunta o porquê dos reis dragões se parecerem com humanos. Daí o diretor diz que muitos humanos nascem assim e depois de algum trauma, o poder de dragão deles é despertado. Depois de explicar essas coisas e dizer que existe um dragão supremo e alguns reis dragões que nascem em par como gêmeos, o diretor dá ao Ming Fei uma carta escrita pela sua mãe. Ao ler a carta, o prota começa a chorar. No fim, o diretor pergunta o que realmente aconteceu embaixo do mar entre o Ming Fei e o Rei Dragão Norton. Nesse momento, o Mingze pede para o prota ficar em silêncio, e é exatamente isso que ele faz. O diretor apenas concorda com o silêncio do Ming Fei e o libera para ir embora. Ao retornar para o seu quarto, o prota começa a brigar com o Fenger por ele ter feito publicações sobre ele no site da academia. No meio da reclamação do Ming Fei, o loirão bate na porta e pede açúcar para eles. Eles dão um açúcar e ao olhar para a sala à frente, os dois veem o loirão e o Shu Zihang cozinhando junto. Do nada, a Nunu aparece e dá um chocolatezinho para o Ming Fei. Em seguida, ela o agradece dizendo que quando ela desmaiou no fundo do mar, ela o ouviu gritando o nome dela. Mesmo sem saber o que realmente aconteceu, a garota o agradeceu e o chamou para comer pizza de noite. Quando ela vai embora, o Ming Fei recebe uma correspondência do exterior. Ao abrir a correspondência, ele dá de cara com um celular. Ao futucar o celular, ele vê uma mensagem do Mingze. Nela, o garoto demoníaco agradece pela colaboração e diz que 1/4 da vida do Ming Fei foi levada. No fim, o Mingze diz que está ansioso pelas próximas colaborações. E o anime termina com o prota todo bolado, dizendo que não irá mais chamar o Mingze, pois ele deseja aproveitar a sua vida. Será que isso vai acontecer mesmo? Bom, pelo menos ele agora tem 7 espadas overpowers para usar fora do contrato com um garotinho demoníaco.